recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Esse é mais um 30 Minutos e eu sou o Vilto Reis e estou acompanhado dele, uma figura não tão real quanto as pessoas pensam, Jefferson Figueiredo. Eu achei que ele ia falar do Beber, não, mas o Beber é só uma voz na cabeça do Vilto, desculpa. E nosso editor de vez em quando. Mas eu sou o Jefferson e eu tô aqui pra trazer um tema não tão real, que é o seguinte. Será que existe realismo quando a gente fala de arte e literatura? Principalmente não só a escola de arte e realismo, do tipo, este é um romance realista, mas é possível traduzir o mundo em palavras de uma forma precisa, concreta? Tu acha que é possível, Vilto? Isso que nós vamos falar no cast de hoje. Então vamos lá? Nesses recadinhos do 30 Minutos comigo, seu editor imaginário do 30 Minutos, ou não realista, eu venho aqui mais uma vez por meio deste vos falar não tão solitário, porque tem uma companhia hoje, de AJ Oliveira. Uhul, olha eu aqui, ó. Olha eu aqui. Então, estamos aí nesse mar aí de locubrações aí, desse Brasilzão a mil, do jeito que tá. E eu tô cafeinado hoje, então vamos que vamos. Só por isso que eu vim. Espera um pouquinho, AJ, a gente já vai falar porque tu tá aqui. Só antes disso, como sempre, eu gosto de lembrar nossos ouvintes que o 30 Minutos, bem como todos os conteúdos, esse site, essa montagem, esse feed, isso aqui é mantido por vocês, ouvintes, através do nosso PicPay, através do nosso Padrim. Vocês veem tudo no nosso site, no 30minutos.com.br/cine, como ajudar, como contribuir, como manter esse podcast no ar para também ano que vem. Eu tenho mais para falar sobre isso no final desses recadinhos, mas enquanto isso, além da gente, no site do 30 Minutos saiu um projeto no decorrer de 2018. Um projeto de criar um livro ao vivo. Um projeto comandado por AJ Oliveira, que veio convidar vocês a escutarem agora que a história está concluída. Então, já tomei café e eu já aproveitar que eu tô muito animado e quero convidar todo mundo pra dar uma conferida no que eu e a Jana Bianchi, autora de Lobo de Rua, estamos combinando lá com vários autores com relação a uma obra totalmente criada no improviso, né, com ICs enviados pelos ouvintes. E então, como é que é isso? Eu tenho um podcast chamado 12 Trabalhos do Escritor, que é uma entrevista com escritores falando sobre mercado de uma forma teórica, e o Desafio Ex Machina, né, ou esse livro ao vivo, como o Beber falou, é uma versão prática disso. Então a gente chama vários autores pra, junto com os ICs que os ouvintes mandam, e se, por exemplo, a União Soviética tivesse perdido a Segunda Guerra, né? E aí a gente chama os autores pra começar uma história nesse ponto. A gente teve participação do Enéas Tavares, que é lá do Rio Grande do Sul, autor de Lição de Anatomia, do temível Dr. Luizon, né? A gente já teve a Clara Madrigano e a Ana Fagundes Martino, que são as hosts, as editoras, as donas da editora Dan Blanche. A gente teve já o Felipe Salli, que é autor de Mais Leve que o Ar e já bateu 1 milhão de leituras no Wattpad, por causa disso conseguiu a publicação no mercado editorial. A gente teve o Lucas Ferraz, lá do Leitor Cabuloso, Marcelo Zaniolo, que é do Livrocast também. Do Livrocast, agora ele é do Minha Mãe é uma Codorna, muito obrigado. Ok. Desculpa, porque, enfim, quando eu tomo café eu vou pensando nas coisas e até chegar no futuro, cara, demora um pouquinho. No presente. E esse último, né? Não, no futuro. Calma aí que eu tô lá ainda. Calma aí. E a gente também convidou a Bárbara Moraes, que é a autora da trilogia Anômalos, não confundir com Anônimos, da editora Autêntica, né? Lá do grupo Autêntica. E também o PJ Brandão, do HQ Sem Roteiro. E conforme a gente for tendo os feedbacks aí dessa temporada, a gente vai criar uma próxima também, onde nós vamos convidar novos autores e começar outras histórias com o pessoal mandando ICs e a gente trabalhando isso, sempre criando histórias totalmente improvisadas e surgindo coisas que, bem, a gente não faz ideia de como que elas surgiram. Fica a recomendação então pro ouvinte, que é um podcast aqui da casa, é um podcast coproduzido, né, entre o Curta Ficção, o 12 Trabalhos e o 30 Minutos. O 30 Minutos cedeu a hospedagem, o AJ cedeu a mão de obra. É ponte para o futuro, né, cara? Ponte para o futuro é isso. E assim, se vocês quiserem escutar, tá no Spotify, tá no seu agregador, tá no iTunes. Se você procurar por Desafio Ex Machina ou até por Escrita Criativa, você deve encontrar esse podcast lá. Sim. E um último ponto que é sempre bom colocar, pra quem estiver escrevendo ou quem tiver a ideia de escrever algo, escutar esse podcast dá um efeito brainstorm que você começa a pensar loucamente e a xingar as pessoas por elas não estarem seguindo as ideias que você seguiria. Então, escuta a gente, tenha raiva da gente e
crie suas histórias melhores do que a gente. Também falando em último ponto, eu quero só pedir desculpas pra Cristina Vieira, nossa ouvinte de Portugal, que na semana passada eu acho que eu chamei ela de Cristiana. Então, desculpa, gente, eu sou essa pessoa um pouco... Desculpa. Junto com isso, com esses pedidos de desculpa, a gente tem um pedido de vir com a gente e vir com a gente assistir a gente ao vivo, porque o 30 Minutos no dia 15 de dezembro, isso é um sábado, vai estar fazendo uma transmissão para falar sobre o nosso financiamento, falar sobre o nosso 2018 e como é que o podcast vai funcionar, como a gente vai se sustentar em 2019. Então, se você é um apoiador do Padrim, do PicPay, é mais do que importante que você esteja lá com a gente no sábado, dia 15 de dezembro, de tarde, né? A gente vai fazer essa transmissão no período da tarde, até porque o Vilto tem um bebê e talvez seja pior fazer de noite quando o bebê esteja querendo deixar os pais acordados. A gente vai falar do Padrim, do PicPay, como foi esse ano, como está a dívida do 30 Minutos, como é que a gente vai fazer para administrar isso no ano que vem e talvez a gente tenha alguma coisa exclusiva ali também com as gravações, né? A gente vai ter gravação de conteúdo ao vivo ali dos episódios e talvez produtos, mas isso eu ainda vou confirmar com meu amigo distribuidor se vai rolar ou não. Mas a transmissão é isso aí, é dia 15 de dezembro, guardem esse dia, guardem esse sábado à tarde pra estar com a gente, assistindo a gente ao vivo. Mais detalhes no nosso grupo do Facebook, Lista Negra do Paul Rabbit, que deve mudar de nome justamente nesse dia. Se vocês estiverem lá, vocês vão poder votar no novo nome. É isso aí, Jota. Hoje é o novo dia de um novo tempo que começou. E se tudo der certo, vocês escutam o AJ ainda aqui no 30 Minutos até o fim do ano. Todos os nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou. Uau! Então, pessoal, parece meio estranho pensar nisso, mas eu vou explicar de onde é que surgiu essa ideia. As pessoas estudam e acabam fazendo umas bobagens, tipo mestrado. Eu sou essa pessoa, tá? E aí tu acaba começando a estudar várias coisas sobre isso, tu começa a ler muito sobre história, no sentido de área do conhecimento, e sobre história enquanto narrativa. E é engraçado pensar que, por exemplo, a gente vai pensar escolas literárias, a gente fala de realismo. E sempre que tu vê realismo é a coisa como ela é, a coisa que o autor viu. Mas vocês acham que é realmente possível fazer isso? Você que tá ouvindo, você viu, tu acha que é realmente possível descrever de forma precisa e concreta algo no mundo? Tipo eu? Cara, então, é que existe uma coisa, né, bem falando de comunicação, né, quando ele tá lá no começo da faculdade de comunicação, tipo, a primeira coisa que tu estuda é tipo, existe o emissor e existe o receptor, e existe uma pessoa falando sobre uma coisa, então, tipo, existe uma verdade que eu tô falando, que eu acho que é aquilo que eu estou vendo, que eu passo pra outra pessoa, que é aquilo que ela tá entendendo e aquilo que ela interioriza. Então, tipo, existem tantas etapas nesse meio que eu acho que é quase impossível, eu não vou dizer que é impossível, né? Porque, sei lá, alguém realmente descrever a realidade, né? É porque agora o Vilto falou dessas coisas do Jacobson. Quem estudou comunicação social, letras, já passou por esse círculo das 6 pessoas do emissor, receptor, mensagem, canal. Mas o Vilto falou uma coisa que eu queria fazer a pergunta, que é sempre a pergunta que eu me faço pensando nisso. Será possível descrever o mundo real de forma precisa? Por exemplo, pensando não só em literatura, mas em propaganda? Ou será que a gente só tem leituras? Eu acho que tem versões, né? É igual, tipo, sei lá, eu tô assistindo uma série que é How to Get Away with Murder, né? Ou Como Defender um Assassino, tá lá na Netflix. E isso é uma coisa que eles batem o tempo inteiro, assim, tá, isso que tu tá me contando, primeiro, não é a verdade, é uma versão da verdade. Eu acho que é uma coisa que meio que se aplica com a realidade, sabe? Tipo, cara, como é que eu posso descrever uma coisa, sabe? O que eu posso descrever é a percepção que eu tenho daquela coisa, né? Não, aí tá, tipo, isso é uma coisa que a gente pensa, que eu acho super interessante, porque, por exemplo, quando a gente estuda literatura, por exemplo, na escola, a gente estuda escolas literárias e chega uma hora que a gente chega no tal do realismo. Em resumo, o que é o realismo? O realismo é descrever com a razão a coisa como ela é. Exemplo padrão de realismo, quando a gente vai estudar isso, Balzac. Balzac é o grande romance realista. Ele descreve toda a sociedade, eu gosto que são palavras largas, né? Ele descreve toda a sociedade francesa do século XIX, todas as classes, todas as imbricações. Só que aí que tá, tipo, a sociedade
sociedade francesa do século XIX era grande pra caralho. Tá, eu sei, a comédia humana tem 50 romances e dá pra escrever bastante coisa ali, tu mostrar, mas... E aí tá, tipo, tem aquela coisa que o Balzac olhou pra sociedade e tirou uma fotografia, que o realismo seria uma fotografia da sociedade. E aí a gente tem o upgrade disso, que aqui no Brasil é bem famoso, que é o naturalismo, né? Que tu faz isso com ciência ainda, ou seja, tu quase que tu examina um corpo. Não, por exemplo, aqui no Brasil, exemplo clássico de escola, Cortiço. Cortiço é uma análise da sociedade brasileira a partir da ciência, etc. Só que é engraçado que essa visão é sempre de um ponto meio fixo, como se a coisa andasse sozinha. E eu acho isso super interessante pensar, porque isso é um pouco construído assim no sentido mais prático da coisa. Eu não tô falando assim construído historicamente, mas é construído, por exemplo, enquanto narrativa, que a gente compra essas coisas ou não. E aí eu queria fazer uma pergunta pro Vilto antes de apresentar um ponto que eu acho bem importante. Vilto, sabe o que é mimesis? É uma palavra que, tipo, eu já li algumas vezes a definição, mas não consigo decorar, então você vai me contribuir nesse meu ciclo de esquecimento contínuo, falando novamente o que é, e provavelmente eu vou continuar não decorando. Então, por favor, Jefferson. Tá, depois desse momento realístico do Vilto tendo um lapso de memória, pra quem é estudante de letras, provavelmente já passou por isso umas 10 milhões de vezes. Mimes é uma palavra que o Aristóteles fala lá na Poéticas, e muita gente confunde mimesis com realidade, o que é uma coisa muito errada. Porque quando Aristóteles está falando lá da tragédia grega e das boas tragédias, e principalmente ele usa como exemplo Édipo, ele fala da mimesis, que é não a realidade, mas algo que poderia acontecer, mas não precisa. E aí tá, e a gente chega num ponto importante. Algo que precisa acontecer não é necessariamente algo real ou plausível no nosso mundo, mas é plausível dentro daquele contexto. Como assim? Gente, quando o Aristóteles falou isso, ele estava pensando, por exemplo, tragédias gregas. Tragédias gregas tinham muito o quê? Deuses gregos. E, Vilto, deuses gregos são reais? Depende da tua religião. Depende da religião, das drogas que tu tomou, mas tu já cruzou com um deus grego? Não que eu lembro. Tu já cruzou comigo, né? Mas não é bem o deus grego. Depois dessa piada a lá, Vilto, o que o Aristóteles queria dizer? Mimes é o que tu pode criar enquanto narrativa, não é a palavra que ele usa, mas como contexto de algo real, algo que é possível de acontecer e de existir. Só que é engraçado que com o tempo a gente criou uma ideia de que a mimesis e essa ideia que a gente tem hoje de realismo, que é uma ideia bem moderna, são a mesma coisa, e não são a mesma coisa. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim prático. Por exemplo, a gente vai fazer, eu e o Vilton vamos fazer um romance sobre, sei lá, sobre a minha viagem pra Blumenau esse ano. Quando ele diz fazer, ele quer dizer escrever, tá, gente? Não pense em outras coisas. Ô, louco, não sei o que... o Vilton tá muito saidinho hoje. Enfim, a gente tem o quê? Eu posso criar uma narrativa fantástica, mas dentro daquele contexto, ela vai ser real, porque eu vou construir algo que é mimético, no sentido que o Aristóteles está falando. E o Vilton pode fazer algo mais realístico. Mas quando a gente tá falando isso, a gente não tá falando no sentido que o Vilton fez o que foi e eu tô viajando, sei lá. Na verdade, a coisa da mimes não tem nada a ver com realidade. Porque, como a gente tava falando antes, o que existe são sempre perspectivas. Por exemplo, o Vilton tá narrando a partir de dentro da história, de fora da história, que são outras coisas. São, por exemplo, os vários focos, o professor, autor aqui, que é o Vilton, vai poder explicar durante a hora, se ele quiser. Mas não existe a verdade com aquele sentido, com aquele A maiúsculo, aquele artigo definido dizendo, não, esta é a verdade, isto foi o que aconteceu. Isso é uma das coisas que aconteceram, mas não a verdade. E é engraçado que a gente passa, principalmente quando a gente é formado como leitor, muita gente, principalmente que não tem costume de ler, sei lá, coisas como fantasia ou gêneros que trabalham com não tão ligados com o mundo real, tem certa dificuldade de depois de aceitar isso, e, por exemplo, eu já vi gente falando que Senhor dos Anéis é livro de criança porque ele não é real, ele não é mimético, sendo que ele é altamente mimético no sentido que o Aristóteles põe. Inclusive, o Tolkien era um cara que entendia muito do Aristóteles e ele tentou criar um mundo que ele é real no que ele se propõe, não precisa ser real no sentido da coisa. Mas a gente tem uma certa necessidade de dizer, não, isto não é real. O real é quando tu descreve o fato em si. Sendo que é quase impossível tu narrar um fato em si por, sei lá, vários motivos. É tipo um pouco como aquela discussão lá do jornalismo. Tem que fazer jornalismo imparcial. Mas, cara, tu sentou pra fazer um negócio, tu já tá sendo parcial, assim, por mais que tu não queira. Então, tipo, tu sentou pra descrever um negócio, tu já tá dando a tua percepção daquela
realidade, sabe? Não é a realidade. E eu diria ainda uma coisa em cima do que falou, Jefferson, da questão da narrativa, né? Boa parte da narrativa contemporânea, contemporânea não, cara, acho que desde o século XIX já, né? Ela se constrói justamente nas versões da verdade, né? Das versões da realidade, né? Onde, tipo, você tem um narrador, muitas vezes em primeira pessoa, e esse narrador é o quê? Um narrador não confiável. Quer dizer, ele tá contando alguma coisa e existe um jogo ali, um jogo literário com o leitor, que o leitor já sabe que aquele narrador não é confiável. Então, tipo, a própria literatura, ela evolui em cima disso, né? Mas parece que tem algumas pessoas que não evoluem, né, Jefferson? Não vou dizer nada, depois dessa eu vou até deixar o Beber subir um áudiozinho pra gente ir pra outra parte. Dentro disso que tu tá falando, Jefferson, teria um exemplo, assim, pra gente não ficar só na teoria, né? Pra gente pensar numa história e poder discutir isso. Tá, tem um exemplo que é muito bom, é fácil de achar na internet. Ele tem um filme, inclusive, que é um dos meus filmes preferidos do top 3. E o nome da história é Dentro do Bosque ou Dentro da Floresta, depende da tradução, que é do Akutagawa, que é um escritor japonês. Já morreu faz uns 50 anos pra mais. E o que é a história? Basicamente, a gente tem um crime cometido, só que a gente tem todas as versões de pessoas que estão envolvidas no crime de alguma forma, de testemunhas até o morto. Sim, tu não ouviu errado. O morto conta a versão dele, não é um morto muito louco, não é sessão espírita. Rola um bagulho meio Chico Xavier lá, mas tudo bem. Não é o Chico Xavier, não é o Chico Xavier versão japonesa, mas sim o morto conta a sua própria versão dos fatos. E por que eu puxei esse exemplo? Porque eu acho ele um exemplo ótimo pra gente pensar essa coisa de, existe realismo, realidade descritiva, objetiva, porque o que a gente tem? A gente tem pessoas, todas envolvidas no mesmo fato, contando o crime. Inclusive a pessoa que sofreu o crime. Aí tu fica pensando, alguém tá mentindo, mas acho a história tão interessante. O Boris falava muito dessa história, porque ela é muito paradigmática, porque não são só os pequenos detalhes que mudam, são grandes detalhes. No filme até, eu acho que tem menos divergência do que no conto. No conto, às vezes, até, por exemplo, caminhos que as pessoas fizeram. Aí o morto, olha só, olha o ponto do absurdo. O morto diz que eles foram pelo lado esquerdo e a mulher do morto diz que eles foram pelo lado direito do bosque. E detalhes, sei lá, de quem matou quem e por que matou, como ocorreu. E todos estão contando a verdade, eles estão descrevendo o que pra eles é a verdade. E o que sobra disso? Sobra que puta que pariu, quem é que não tá mentindo nessa porra? Porque, plot twist dentro do plot twist. Uma das testemunhas, que é um lenhador, ele conta duas versões diferentes da mesma história. Aí tu fica pensando, tá, e agora? Ele disse uma coisa, depois ele disse outra. Mas ele não tá dizendo que mentiu da primeira ou da segunda vez. O que é realidade? Como é que eu vou descrever a realidade assim? Meu Deus. Cara, e esse conto é muito massa, né? Muito punk. E inclusive o Borges falava bastante desse conto, como tu falou, e ele dizia que era a primeira história policial, né? Porque basicamente o que é uma história policial, né? Uma busca por descobrir uma verdade a respeito de um crime ou a respeito de... Bom, enfim, né? E cara, esse conto, essa coisa, né? Esse jogo de várias versões e tal, e todos eles estão falando a verdade, né? Acho que isso que é o mais doido, né? Então, tipo, o que é o realismo, né? E tipo assim, se for pensar de certa forma, essa teoricamente era uma história que era pra ser realista, né? E no entanto ela é absurda, né? Então o que é o realismo, né? Eu acho que eu tô tentando entender ainda o que é o realismo. Não, e aí tem uma coisa que o Vilto falou, por exemplo, a gente pode tirar, por exemplo, o fato mais não real, que é o morto descrever a versão dele. Então a gente tira, porque na história eles trazem uma xamã, não lembro o nome do que a personagem é, mas ela meio que incorpora o morto e ele conta a história dele. Mas se tu tirar isso, as outras versões que sobram, eles creem fielmente que estão contando a verdade. O lenhador, a esposa que foi estuprada, inclusive eles estão contando o que é a verdade. Só que o problema, e aí a gente chega no grande ponto, como é que tu vai contar a verdade se tu tá contando a verdade a partir de uma perspectiva? Inclusive, por exemplo, eu li uma vez um texto, eu não lembro de quem era, acho que foi do Ítalo Calvino, que ele fala desse conto que ele começa a mostrar, por exemplo, dentro das próprias verdades de cada relato, como as pessoas se
se contradizem. Por exemplo, personagem tal fez coisa tal, mas depois ele diz que ele fez outra coisa por um motivo que ele não tinha citado. E tu começa a ver que quando a gente constrói essa verdade do mundo, essa verdade da história, no fim a gente só tá contando algo de uma perspectiva, a gente tá construindo uma narrativa, e eu quero que vocês guardem essa palavra, porque depois eu quero entrar em algo mais pantanoso, e o Vilto não está preparado pra isso. E aí que tá, como é que a gente vai construir a verdade ou o real a partir de pontos de vista? Só que aí que tá, eu gosto muito desse conto porque, por exemplo, a gente pode colocar ele em oposição ao Tolstói, que todo mundo diz que são as melhores descrições que existem, porque o Tolstói, ele pega a essência da coisa. Aí eu faço uma pergunta pro Vilto. Vilto, tu acha que o Tolstói pega a essência da coisa ou ele é um bom sedutor com palavras? Eu acho que ele tem um bom jogo de palavras, sem dúvida alguma. Mas por que tu acha que o pessoal insiste em dizer que as melhores descrições, o modelo tolstoiano é o melhor modelo de descrição? Tem uma teoria de que talvez porque ele consegue combinar muito a coisa, por exemplo, ele tem um time muito bom, né? Ele não se prolonga nas descrições de uma forma cansativa como outros clássicos. Ele consegue fazer isso a partir do ponto de vista de um personagem sempre, e às vezes aquilo que o personagem aquilo que ele tá narrando, que o personagem tá vendo, tá mais falando sobre o personagem em si, que está vendo, do que exatamente a coisa vista. Então, ele tem uma série de truquezinhos ali, mas que é uma coisa muito de um bom escritor, sabe? Ou seja, o Tolstói é aquele cara no rolê que chega, ele tá focando em ti, mas ele finge que tá olhando pro lado. Ele é quase o Ronaldinho Gaúcho, ele olha pra um lado e toca pro outro. É isso? Mais ou menos por aí. Boa metáfora. Tá, mas aí que tá. Normalmente quando se fala de realismo, todo mundo gosta de falar, mas o Tolstói, no Guerra e Paz, no Ana Karenina, inclusive tem vários textos sobre o Ana Karenina, da cena do trem. Tem um que eu não lembro agora o autor, que é o narrar e descrever, que fala da diferença entre narrar e descrever. É o Lukács, eu acho, que fala. E o Lukács fala, não, olha essa cena do Tolstói, isto é a realidade, isto é o mais perto do realismo que qualquer ser humano chegou. E aí ele mostra o exemplo do Zola, de uma cena parecida até, escrita antes, mas que não é tão real, não é realismo, não é tão pura que nem aquela cena. Tu já leu algum livro de história na tua vida? O que você quer dizer com, livro de história da escola, livro de história, Laurentino Gomes, História do Brasil, defina livro de história. Qualquer um dos dois, qualquer um livro de história, não precisa ser necessariamente um livro, sei lá, acadêmico, mas, sei lá, do Laurentino Gomes, ou o livro da escola mesmo. Pode ser, sim. O que a gente tem num livro de história? Uma versão da história? Acho que é isso que tu quer que eu diga? Não é exatamente isso. Poderia ser, o Vilto já... Não, mas tem um detalhe, né? Uma versão da história que é tida como verdade, né? Absoluta, né? Eu gosto que o Vilto é mais safo. Ele viu a bomba chegando, ele deu uns 2 passos pra trás, ele, calma, minha gente, é só a marca do fogão. Pensando melhor. E aí que tá, por que eu fiz essa pergunta? Normalmente quando a gente lê livros de história, não importa do Laurentino Gomes, ou sei lá, do Hobsbawm, de qualquer historiador, a gente tende muito a acreditar que aquilo é a verdade. Se, por exemplo, ele está descrevendo a realidade. Por quê? Mas ele usou documentos históricos, ele usou fotografias, usou etc. E aí que tá, a gente chega num ponto que eu acho muito divertido discutir isso, não pela discussão, mas pelas coisas que isso gera, que é pensar o seguinte: um livro de história, no fundo, ele é uma grande narrativa que nem um romance Tolstói. A diferença é que ele é feito por um historiador e ele tem a pretensão de ser real, ao contrário, por exemplo, do Guerra e Paz ou do Cortiço, que não tem necessariamente uma pretensão de ser a realidade, ele quer ser uma versão ficcional. A literatura aceita isso. Aristóteles já falava disso, do não real na mimesis. Mas por que a gente aceita sempre que o que tá escrito, não todo mundo, mas porque normalmente a gente lê um livro de história na escola e os portugueses chegaram no Brasil em 1500, a gente sempre aceita aquilo como verdade. E qual é a diferença disso de literatura, viu? Estou refletindo. Tá, eu vou
eu vou fazer algumas perguntas e pra quem tá ouvindo eu gostaria que pensasse nisso. Não, e só um disclaimer antes, não, isso não é criticando o trabalho do historiador, na verdade é mais pensar da perspectiva de um historiador. Se tu é historiador, inclusive, faça relatos disso nos comentários, que eu acho super interessante. Mas o que eu quero pensar é o seguinte: o que o historiador normalmente tem pra fazer uma história do Brasil, sei lá, de 1950 até 2018? Ele tem dados que são o quê? As fontes históricas, os documentos, fotografias, os registros de época, etc. Basicamente documentos, né? Sim, mas no geral tem registros. Documentos são registros da época, certo? Certo. Documentos são coisas idôneas, elas são feitas por máquinas sem vontade ou são feitas por pessoas? Pessoas. E aí que tá, isso que eu acho que é a coisa mais interessante de pensar quando a gente pensa isso de realismo e pensar na história, é pensar, por exemplo, que a gente pode ler, sei lá, me diz um romance histórico que vem na tua cabeça, Vilton, primeiro. Pra mim, O Homem de São Petersburgo, do Ken Follett. E ele fala sobre? Se passa na Primeira Guerra Mundial, tem personagens reais, históricos, enfim. Mas tu aceita ele como literatura, não como a verdade, por mais que ele tente descrever a verdade, certo? Sim. Mas, por exemplo, se a gente lê um livro de história sobre a Primeira Guerra Mundial em russa, por exemplo, a gente, via de regra, a gente tende a aceitar aquilo como a verdade. Só que tem um problema que todos os rastros, e isso é uma palavra que, por exemplo, em história se usa bastante, quando tu fala dos rastros da história, tu tá falando de tudo, sei lá, dos depoimentos, dos documentos, fotografias. Ah, mas então tá dizendo que a fotografia não é a verdade. Não é isso, jovem pipolho, calma. O que eu tô querendo dizer é algo que a gente já repetiu várias vezes aqui, que é uma coisa muito importante quando a gente vai pensar de o que é realismo, o que é a verdade documental. Uma foto é uma verdade de um momento? Sim, é a verdade de um momento, mas ela pode ser manipulada, isso é bem fácil de se pensar hoje, pra nós é mais fácil, mas também ela tem um outro ponto que eu acho super interessante, que a gente já falou, que ela é só uma parte do todo, e um documento, normalmente ele é um registro de uma pessoa, mesmo os documentos que a gente acha que não são pessoais, eles não têm uma impostura de vontade, eles têm, e é engraçado pensar nisso. O Vilton citou a série, que eu esqueci o nome agora, que tem muito disso, de tentar tirar a coisa da verdade e colocar a verdade para fora do fato, e é engraçado a gente pensar que a gente normalmente aceita um livro de história como a verdade, enquanto, não é que ela não seja a verdade, mas ela é uma verdade, e dois, como a gente faz essa distinção entre a literatura e um livro de história, sendo que os dois, basicamente, quando vão apresentar um fato, quando eu falo literatura, a gente tá falando, sei lá, tipo romance, conto, teatro também, porque o teatro lida com a ideia de narrativa, a gente consegue separar os dois como coisas diferentes, sendo que os mecanismos para apresentar os seus fatos são basicamente os mesmos. É muito doido pensar nisso, né? Cara, eu pensei, tipo, nas obras, assim, mais clássicas, assim, tipo, sei lá, a Odisseia, né? Ela conta provavelmente uma guerra que aconteceu, mas, tipo, acrescentando milhares de elementos, assim, tipo, que são da narrativa, como o próprio verso, a própria... É quase como se fosse, assim, uma história que foi contada com tantas versões que chegou até aquela versão que foi registrada em livro, sabe? E é um bagulho que parece que extrapola, assim, sabe? Talvez em algum momento ela foi algo muito próximo da verdade, sabe? E ela foi recontada tantas vezes que ela se tornou ficção, assim. Eu acho isso muito louco, sabe? Dentro disso tudo que a gente tá falando. Sim, e é louco pensar que, por exemplo, a gente tá pensando num poema em versos, sei lá, 3, 4 mil anos atrás, descrevendo algo que provavelmente aconteceu, mas sem, talvez, os deuses chegando, opa, calma aí, cara, não faz isso, deixa eu dar uma ajuda. Mas e aí que tá, tipo, uma coisa que o Vilton falou, eu acho muito engraçado, eu acho uma frase muito interessante pra gente pensar já foi muito perto da verdade, ou seja, a gente percebe que a verdade vai mudando, que a gente considera como verdade vai mudando com o tempo, mas eu queria trazer uma coisa dentro disso que a gente tá falando, que eu acho super divertido pensar, e a gente já retoma o exemplo que a gente usou lá no meio do cast do Rashomon, que é, então tu tá dizendo que, por exemplo, muita gente pode estar pensando, tu tá dizendo que não é impossível fazer uma história, fazer um livro de história? Não é impossível fazer um livro de história, mas é difícil tu ser 100% realista no livro de história, da mesma forma que é difícil ser 100% real num romance, numa narrativa, porque às vezes tu pode ter, por exemplo, pensando de novo no Rashomon, tu pode ter várias versões, elas realmente serem verdadeiras, inclusive contraditórias dentro dela, e elas funcionarem enquanto narrativa ou quanto a descrição de um fato. Porque, por exemplo, quando a gente pensa modelo realista,
descrição, e principalmente modelo realista literário, é aquela coisa de, vamos descrever o fato como foi. Mas aí a gente chega de novo no ponto que eu acho mais importante de pensar nisso. A gente sempre descreve coisas a partir de um ponto de vista. E ao menos que tu seja o Forrest Gump lá no Náufrago, tu sempre tem uma pessoa contando pra outra, ou seja, tu já tem duas perspectivas. A gente volta lá pro que o Vilto falou bem no começo, do emissor, do receptor, da mensagem, do canal. E é muito doido pensar que as histórias, as grandes histórias que a gente pode pensar, sei lá, Dom Casmurro, brincam muito com isso. O Guerra e Paz, em certa medida, também brinca com isso. E cada vez mais a gente pensa de, como é que eu vou contar uma história, mas usar a ideia de contradição por trás dela, ou a ideia de falas que estão falando a mesma coisa, quase igual, mas um detalhezinho muda toda a versão delas. E as duas estão sendo verdadeiras, as duas estão sendo reais. E agora, o que a gente faz? E ainda dentro daquilo que a gente tá falando, tipo, tem autores que eles meio que se constroem em cima de uma negação da realidade, né? De uma coisa meio, tipo assim, não, o que eu tô fazendo é basicamente narrar o mundo do sonho e não existe realidade. Tipo, Fernando Pessoa, sabe? Que se tu for, sei lá, buscar frases, buscar nos poemas dele, ele fala muito assim, tipo, a realidade é uma coisa como um sonho, a realidade não tem sentido a gente ficar tentando definir a realidade, etc. E existem autores tipo, sei lá, Ítalo Calvino, sabe? Que parece que não tem, o compromisso dele não é com a realidade, mas é tipo distorcer essa coisa, tipo, a ficção gerou um produto chamado ficção e Ítalo Calvino tá trabalhando aí dentro dessa janela, sabe? Então eu acho legal, tipo, ver como existem perspectivas diferentes, assim. Eu só queria fazer uma pergunta pro Vilto, qual dos Fernando Pessoa tá falando? Porque ele é tantas pessoas que já começam o problema de realidade. Qual dos Fernando Pessoa a gente tá falando? Dele ou de um ele que é outro, na verdade? Tipo assim, todos os gênios criativos que tinha dentro dele, né, cara? Com perspectivas muito diferentes, né? Isso também é bem doido, cara. Mas assim, ó, de certa forma também eu vejo que no Brasil, dentro daquela literatura que é valorizada pela crítica, parece que ainda não superou muito essa coisa, tipo, posso fugir da realidade, posso brincar com isso, mesmo a gente pensando que a gente vem de uma escola como a do Machado de Assis, né? É muito doido pensar nisso que o Vilto falou, porque, por exemplo, o Machado é um bom anti-exemplo de realismo, e ironicamente a gente sempre põe o Machado nas escolas literárias aonde? No realismo. E ele, tipo, é qualquer coisa, mas ele não é real, assim, no sentido de que ele quer mostrar, sei lá, tipo, Memórias Póstumas. Gente, o cara é um defunto autor. Defunto autor. Ele já morreu, ele admite que já morreu, mas ele tá falando com a gente. E ele conta toda a vida dele depois de morto. Não tem algo mais não verossímil do que isso, entendeu? Não mimético, mas ao mesmo tempo pensar nisso que eu vi, tu falou da crítica brasileira, porque, por exemplo, Murilo Rubião. Eu gosto muito do Murilo Rubião, e ele trata de, sei lá, contos fantásticos. E normalmente os contos fantásticos são o quê? São metáforas pra algo que ele quer dizer, sei lá. A Construção, por exemplo, que é um conto bem conhecido dele, que eles estão fazendo um prédio, eles nunca param de construir o prédio, que é uma metáfora da coisa do artista, de qualquer outra pessoa que cria algo até. Se tu quiser levar mais ao limite, que tu nunca para de criar aquilo até que tu desiste, que é o personagem que narra. Aí tá, tipo, ele não é real no sentido pleno, assim, no sentido, sei lá, que a gente pode pensar qualquer Balzac, por exemplo, ou Tolstói, mas ao mesmo tempo tu usa de uma metáfora pra falar de algo que não é real, mas pra falar da realidade. Aí a gente chega em outra coisa que é a metáfora, porque se a gente fica nessa busca incessante do real, da realidade, da verdade, parece que metáfora não funciona, e qualquer coisa que saia daquele foco descritivo de verdade verdadeira morre, entendeu? É muito doido pensar nisso. Então tá, Jefferson, vamos pro fechamento desse podcast hoje. Espero que gere aí novas discussões, que a gente possa continuar conversando a respeito desse tema. Considerações finais? Eu queria dizer primeiro que a Ceci não fugiu, ela tá sem voz hoje, então por isso que eu e o Vilto tomamos aqui. E a gente fez uma força desgraçada pra não falar o nome do Murakami hoje, nem gravar sobre o Murakami, então agradeço, a gente tá sendo forte. É o segundo podcast que a Ceci nos dá o WO por doença e a gente não gravou sobre o Murakami, a gente deveria ganhar pontos por causa disso. Mas aí vão as perguntinhas básicas. Vocês gostaram do podcast? O que acharam? O que vocês têm pra comentar? O que vocês concordam que existe realismo? Vocês já pensaram que o Boris talvez não olharia pro realismo e diria:
realismo. Realismo nunca nem vi. É muito doido a gente tá aqui no fim do cast as considerações, mas, por exemplo, eu comentei com o Vilto agora, a gente não falou do Boris. O Boris é um bom exemplo que ele olha a realidade, o realismo, e ele pega e mostra como tudo pode ser literalmente texto. A Biblioteca de Babel, eu acho o melhor exemplo disso, que o universo pra ele é o quê, Vilto? É uma livraria ou uma biblioteca, dependendo da tradução. E aí tem lados ainda, ele mostra que tudo tem lados, aí tu fica olhando, mas tipo, drogas? Tipo, esse velho tomou muitas drogas pra chegar nisso. Não, ele tá descrevendo a realidade, tá fazendo uma metáfora, sabe-se lá o que ainda, né? Mas é isso, gente. Ouça o podcast, peçam pela Ceci e até semana que vem. Então tá, minha gente, esse foi o nosso programa de hoje e até semana que vem. Valeu! Será que esse podcast é realidade ou só um sonho? Veja no próximo capítulo.